Olá, me chamo Everton Nunes da Silva, eu sou economista com mestrado e doutorado em economia. Também sou professor de saúde coletiva da Universidade de Brasília. Neste vídeo, nós abordaremos a economia da saúde, as suas características que diferenciam de outros setores e também a sua atuação principal, quais são as áreas mais relevantes dentro da economia da saúde. Especificamente, a economia ela nasceu em 1776 e o pai da economia, o Adam Smith, com a sua obra seminal A Riqueza das Nações. Levou praticamente 200 anos para o surgimento da economia da saúde. Isso se deve muito à questão do estado de bem-estar social ter um surgimento muito tardio, ou seja, a gente garantir os direitos da saúde como um direito de cidadania da população, colocando o Estado na obrigação de gerar esses cuidados de saúde. Alguns autores também colocam o início da economia da saúde ao artigo do Arrow, que trata dos cuidados de saúde no âmbito também de incerteza. Então, esse é um artigo bastante famoso e que dá início. Outros autores colocam que o desenvolvimento da economia da saúde foi impulsionado pela crise dos modernos sistemas de proteção social, quando a questão do financiamento dos grandes sistemas nacionais de saúde passou a ser decisivo para o controle do déficit público. Ou seja, a economia da saúde nasce como uma resposta para dar maior eficiência ou uma melhor alocação aos recursos escassos que esse sistema tem disponível. Dado que com essa garantia do direito à saúde, desses sistemas que adotaram um cunho universal, ele começou a ter comprometimentos, um gasto mais acelerado na área da saúde. A saúde ela tem algumas características econômicas bastante específicas que vai diferenciar em relação aos outros setores. A primeira delas é que a demanda por cuidados de saúde é irregular e imprevisível em termos individuais. A gente não sabe ou não consegue prever de forma acurada o que a gente vai necessitar de cuidados de saúde daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, Porque a gente não sabe se vai desenvolver uma doença crônica, se vai sofrer algum acidente ou vai ter alguma incapacidade que vai necessitar de um volume de cuidados de saúde maior. Isso é diferente de outros setores. Por exemplo, na alimentação, a gente sabe que daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, a gente vai precisar de café da manhã, almoço, janta, Então você consegue prever o quanto que você vai necessitar de recursos para fazer frente à sua demanda por alimentação. Na saúde é diferente. Por isso que a gente delega as decisões de poupança ou do que a gente vai necessitar de cuidados de saúde no futuro para uma terceira parte, que é o sistema de saúde. Seja ele público, seja ele privado. Por que o sistema de saúde consegue prever de forma mais adequada? Porque ele faz uso de estudos epidemiológicos, atuariais. Então, é difícil a gente dizer se eu vou ter diabetes daqui a 10 anos, mas em torno de 6% da população terá. Então, os sistemas de saúde tem que se organizar para ofertar esses cuidados de saúde para a população, não só para diabetes, mas com todas as outras doenças e condições de saúde. Outra questão é em relação à externalidade que a saúde tem. Às vezes o investimento que a gente faz em termos individuais, ele transborda para outras pessoas. Esse é o caso da imunização, por a questão das vacinas. Então, eu ter me vacinado, aquele recurso que foi despendido para a compra da vacina contra a Covid para mim, ele não gera um benefício exclusivo meu, ele transborda para as outras pessoas que estão no meu contato, porque eu, por estar vacinado, reduzo a chance de outras pessoas estarem contaminadas. A gente pode ter externalidade positiva, como esse caso que eu falei, ou negativa, na ausência desse investimento, ou quando a gente coloca uma
indústria que vai poluir o ar daquela cidade, ela gera uma externalidade negativa para a população que está exposta, né, a essa poluição, por exemplo, né? Outra questão é que a demanda em saúde envolve incerteza. Por mais que eu tenha feito um procedimento de saúde há 10 anos atrás e deu tudo certo, não quer dizer que isso vai ocorrer agora no presente ou no futuro. Então a gente não pode utilizar situações passadas ou de outras pessoas para ter uma previsibilidade de 100% em relação a isso. Então tem uma incerteza muito grande em relação a desfechos de saúde, por exemplo, né? Também há um forte juízo ético dentro do setor da saúde, que difere de outros da economia, né? Então, a saúde é um bem meritório, né? A gente não pode condicionar o acesso aos serviços de saúde pela capacidade de pagamento da pessoa. Isso não ocorre em outros setores, na sua grande maioria das vezes, né? Nós temos também a ausência da saúde compromete a racionalidade dos indivíduos, né? Se a gente pensar a saúde como um bem, né, eu não ter esse bem saúde vai comprometer como que eu vou tomar as minhas decisões, né? A lógica que eu vou levar. Por exemplo, se eu não tiver um celular, esse celular não vai comprometer o meu processo de tomada de decisão, a minha lógica, o meu raciocínio. Mas se eu não tiver saúde, certamente a minha decisão será comprometida, né? Quando eu estiver adoentado ou com uma doença bastante incapacitante, ela vai comprometer essa racionalidade. E a economia, ela é baseada na racionalidade dos indivíduos, né? Que eles vão conseguir tomar a decisão de forma mais acertada na sua perspectiva. Também há forte presença de instituições sem fins lucrativos, né, que não é tão comum em outros setores, né? Mas a gente tem várias instituições, né, por exemplo, os hospitais filantrópicos, que têm atuado bastante no setor da saúde. Então, a gente pode definir a economia como a área do conhecimento que tem se debruçado no processo de tomada de decisão em contexto de escassez de recursos. Por isso que a economia ela tenta buscar ferramentas para ter uma alocação mais eficiente desses recursos, né? Que ela consiga gerar mais resultado para a sociedade como um todo, né? Dado que esses recursos são escassos. E isso está muito atrelado a um conceito da economia que é o custo de oportunidade. Custo de oportunidade, então, é aquilo que a gente abre mão por fazer determinado investimento. Por exemplo, se eu vou investir em uma política pública que ela não vai gerar benefício para a população, além de eu perder o recurso e não está aplicando numa coisa que vai gerar benefício para a população, eu perco a oportunidade de fazer uma política que vai gerar, né, aumento de expectativa de vida, ou vai aumentar a qualidade de vida da população. Além de perder o recurso, eu perco a oportunidade de fazer uma intervenção efetiva para a população. Essa é a noção de custo de oportunidade que embasa toda a lógica, né, as ferramentas disponíveis dentro da economia. Se nós pensarmos na economia da saúde, ela é a aplicação dessas ferramentas da economia junto com as teorias sociais, clínicas e epidemiológicas, exatamente para tentar gerar, né, uma alocação mais eficiente para a população, também buscando maior equidade na alocação desses recursos para a população como um todo. Então, se nós pensarmos em termos de grandes finalidades, né, ou grandes objetivos da economia da saúde, a gente tem a questão da eficiência, da equidade e da sustentabilidade, né? Em termos de equidade, a gente pode ter metodologias específicas para por exemplo, analisar a eficiência dos estabelecimentos de saúde, seja hospital, seja unidade básica de saúde. E quando a gente faz essas análises, a gente está geralmente analisando a eficiência técnica, onde nós temos lá vários insumos que são utilizados por essas instituições, que esses insumos são convertidos em produção,
né, para a população. Então, a ideia aqui é a gente gerar o maior volume de produção, dados os insumos disponíveis, ou tentar reduzir o custo desses insumos, ou o uso desses insumos, dado uma produção que se coloca como padrão ali, né? Então, uma das metodologias utilizadas nessa linha são as análises envoltórias de dados, né? Que elas vão mensurar aí essa eficiência técnica. Também tem tido bastante uso os estudos de custo-efetividade, que eles vão respaldar ou vão contribuir com o processo de tomada de decisão de incorporação ou exclusão de tecnologias nos sistemas de saúde. No caso específico do Brasil, nós temos a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, a Conitec, que ela faz uso desses estudos de custo-efetividade. Aqui, olha-se, compara-se, né, tecnologias com a mesma finalidade, verificando que, né, os custos incrementais e os benefícios incrementais. A gente só vai incorporar uma tecnologia nova dentro do sistema de saúde, pode até gerar um custo incremental maior, mas desde que ele seja respaldado pelo aumento da efetividade ou do efeito na saúde da população, né? Então, essa é uma metodologia bastante utilizada, né, dentro desse processo de tomada de decisão de incorporação de tecnologias. Em relação à equidade, né, ela está envolta numa noção de justiça social. Ou seja, a gente reconhece que as pessoas ou os grupos populacionais são diferentes e eles podem estar em situações diferentes de vulnerabilidade. E essas vulnerabilidades, elas podem ser reduzidas ou eliminadas com políticas públicas, né? Então, se nós pensarmos em termos de alocação dos recursos, né, entre os entes federados, né, o governo federal ele tem uma obrigação de fazer repasses automáticos e obrigatórios para os estados e municípios. Então, o critério que é utilizado para fazer esses repasses, ele pode considerar a questão da equidade, né? A Lei Complementar 141 de 2012, ela coloca alguns critérios, né? Recepciona alguns lá da Lei 8.080 de 1990, mas também adiciona outros, por exemplo, necessidade de saúde. Aqueles municípios ou estados que tiverem mais necessidade de saúde, eles podem, então, receber mais recurso dentro dessa lógica de equidade. Também tem os determinantes sociais da saúde, né, que eles vão ter uma influência nos desfechos, né, da população, seja do acesso aos serviços, na qualidade dos serviços prestados em tempo oportuno, ou na qualidade mesmo da qualidade de vida da população ou da expectativa de vida. Então, é muito importante atuar em relação a eles, para que a gente tenha, né, essa redução das distâncias entre os grupos populacionais. O último aspecto é a sustentabilidade do sistema de saúde como um todo, né? A gente tem visto um crescimento bastante acentuado dos gastos da saúde ao longo do tempo, numa velocidade superior o crescimento da nossa riqueza, que é mensurado pelo PIB. Então, cada vez mais a saúde tem absorvido uma fatia, uma parcela do produto interno bruto, do PIB, né? E isso levanta, né, questionamento até quando que a gente vai conseguir, né, sustentar esses gastos que estão crescendo a uma velocidade maior do que da riqueza, né? Mas aqui, só para a gente ter os dados do Brasil, né? Por exemplo, em 2010, nós tínhamos a saúde representando 8% do PIB e ela passou a 9,6% em 2019, depois de 10 anos, um crescimento bastante significativo, né? Mas aqui cabe uma ressalva: esse crescimento se deu basicamente pelo lado privado, pelo setor privado. E isso nos levanta um questionamento, principalmente se a gente colocar as lentes da equidade, né? Em torno de 75% da população depende exclusivamente do Sistema Único de Saúde. E esse recurso está praticamente congelado ao longo desses últimos 10 anos. O que tem se visto, o aumento do gasto,
pelo setor privado, ou seja, as pessoas estão cada vez mais tirando o dinheiro do seu bolso para poder acessar serviços de saúde.